que nós damos as boas-vindas a todos que já estão presentes nesse santuário. Eu sei que alguns ainda estão chegando, mas damos as boas-vindas a todos. Eu quero saudar também aqueles que nos acompanham à distância, através do rádio, através da internet. Como é bom tê-los participando desse culto ao Senhor, é uma alegria recebê-los. Eu sei que alguns estão bem distantes de nós e temos com alegria a sua participação. Graças à transmissão do nosso culto pela internet, algumas vezes podemos contar com a participação de pessoas que estão distantes de nós. Algumas vezes a irmã Alice e as meninas estão acompanhando mesmo de longe, outros irmãos nossos que estão em viagem entram em contato conosco falando de sua participação do culto, e nós nos alegramos muito com esta possibilidade de estarmos juntos apesar da distância. Quero lembrar aos irmãos algumas breves comunicações, alguns avisos sobre as atividades da igreja. Hoje pela manhã nós terminamos por adiar a assembleia ordinária da igreja, estava prevista para hoje pela manhã e nós transferimos para o próximo domingo. É possível que na próxima quarta-feira, após o culto, nós comecemos com alguns assuntos da Assembleia, mas o mais provável é que nós tenhamos realmente a Assembleia Ordinária em seus pontos mais importantes, pelo menos no próximo domingo, após o culto matinal. Naquela ocasião estaremos inclusive ouvindo em profissão de fé os que serão batizados no próximo domingo à noite. Se você deseja ser batizado, ainda não procurou alguém da igreja para instruções a esse respeito, nós fazemos um apelo para que durante a semana procure a professora Lenira, procure a secretaria da igreja e informe o seu desejo de ser batizado, para que possamos dar as instruções necessárias para esse processo. Os batismos acontecerão, portanto, no próximo domingo, no culto noturno. Lembramos também que no próximo sábado à noite haverá um momento muito especial para nós como igreja. O pastor emérito de nossa igreja, pastor José Almeida Guimarães, está completando os seus 80 anos de vida, e nós teremos um culto especial no próximo sábado à noite, a partir das 19h30, 7h30 da noite. A igreja está convidada para esse momento de gratidão a Deus pela vida e pelo ministério do pastor Guimarães. Quero também lembrar que nós estamos em período de preparação para o acampamento dos adolescentes da igreja. Acontece na última semana do mês de julho, e portanto os irmãos que são adolescentes ou que têm filhos adolescentes devem agilizar a sua inscrição. Temos sempre feito um apelo para que alguns irmãos que não são pais de adolescentes adotem adolescentes. Hoje pela manhã eu estava comentando que as duas boas notícias são: a primeira, que para adotar um adolescente você não precisa levá-lo para casa, é adotar apenas para ajudar na inscrição para o acampamento. E a segunda é que você também não precisa necessariamente assumir a inscrição toda, você pode cooperar com parte do valor da inscrição, e assim um grupo maior de adolescentes poderá participar do acampamento. No mês de agosto, que é mês dos adolescentes e mês dos jovens, acontece mais uma edição do CONEX, do nosso Congresso de Juventude, que esse ano reunirá adolescentes e jovens. E teremos como orador oficial do CONEX deste ano o pastor João Marcos Barreto Soares, diretor executivo da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Estamos muito felizes em poder contar com a participação do pastor João Marcos como orador oficial daquele congresso, e esperamos a participação de todos os jovens e adolescentes da igreja. As inscrições já podem ser feitas, inclusive muitos estão sendo literalmente convocados para participação no CONEX. Quero lembrar aos irmãos também que há outras atividades da igreja previstas para os próximos meses. O boletim tem amplas informações, é o caso do encontro anual de casais, é o caso do acampamento do grupo Somos Um, e nós pedimos aos irmãos que observem o boletim da igreja, não deixem de lê-lo, de aproveitá-lo, da pastoral até a última página. Observem o boletim da igreja e o acompanhem, certamente o irmão poderá participar melhor das atividades da igreja através do boletim da igreja. Quero, feitas as comunicações, também mencionar que hoje nós teremos um momento de comissionamento da equipe de voluntários do Alcance Surdos. Eu queria inclusive pedir neste momento ao grupo de voluntários que já ficasse de pé
para que nós pudéssemos vê-los. Em tempo nós conheceremos melhor o grupo, mas queremos já de antemão dar as boas-vindas a todos vocês. Esse é o grupo que estará trabalhando durante 15 dias, a partir de hoje à noite, nesta operação missionária realizada por nossa igreja, dentro do grande projeto de transmissionárias que estão acontecendo em todos os estados do Brasil. São cerca de 10 bases na cidade, ou no estado de Pernambuco, mas temos aí dezenas e dezenas de bases em todo o Brasil, e um trabalho missionário que está acontecendo desde o início do mês de julho e se estenderá até o último dia deste mês. Sejam, portanto, bem-vindos, e no outro momento do culto nós poderemos orar pelo seu trabalho, pelo trabalho que realizarão entre nós. Muito obrigado pela sua presença. Por falar em presença, eu quero registrar com muita alegria a presença do pastor Feliciano Amaral, sua esposa. É sempre bom tê-los conosco, sempre uma alegria, e desejamos da próxima vez nos programar, sabermos da sua vinda para que possamos ouvi-lo. A igreja tem o maior prazer e maior alegria em poder ouvi-lo, ter a sua participação no culto. Então, seja bem-vindo, pastor Feliciano, é uma alegria sempre recebê-los entre nós. E certamente há outras pessoas que nos visitam. Eu quero mencionar a presença de um casal muito especial, Célio Spinelli e Rose, sua esposa. Eu queria que eles ficassem de pé, e é uma forma também de expressar nossa gratidão pela sua presença. Muito obrigado, é bom recebê-los neste culto, uma alegria tê-los em nosso meio. Esperamos vê-los outras vezes também, dando-nos a alegria de sua presença. Que Deus os abençoe. Certamente há outros visitantes entre nós. Podem sentar. Há outros visitantes entre nós cujos nomes eu não tenho aqui, mas eu gostaria muito de vê-los, de identificá-los. Então eu lhes pediria, por gentileza, que se colocassem de pé. Outras pessoas que nos visitam, onde estiverem, aqui há várias pessoas presentes. Que grupo bonito, que grupo bonito. Permaneçam de pé por alguns instantes. Vocês vão receber o cumprimento de alguém que esteja próximo a você. Vocês vão receber aí um cartão de boas-vindas de nossa igreja. Este cartão é uma expressão de nossa gratidão pela sua presença. Você vai perceber que junto ao cartão há uma parte destacável onde há espaço para colocar os seus dados pessoais, e eu lhe peço que faça isso, entregue aos pastores após o culto, porque isso tornará possível a manutenção do nosso contato. Muito obrigado a cada um de vocês pela sua presença. Vocês alegram muito o nosso coração por estarem conosco. Podem se sentar, e que Deus os abençoe também no decorrer deste culto. Neste momento, em atitude de oração, nós nos prepararemos para cultuar ao Senhor ao som do prelúdio. Senhor dos céus de esplendor, Senhor de tão imenso amor, anjos se curvam a ti. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Faremos nesse instante a leitura da palavra de Deus, extraída do Salmo de número 57, versículo 11, e nós leremos de forma uníssona esse introito bíblico. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra.
Cantemos o hino 228 do Inário para o Culto Cristão. A Ti, ó Deus, nós exaltamos o Teu nome, porque só o Senhor merece todo o nosso louvor. Queremos, nesse instante, Senhor, Te dedicar este culto, pois o fazemos no nome santo e eterno de Jesus Cristo. Amém. Louvarei
quando o pastor falou que muitas pessoas assistem ao culto através da internet. Hoje conversava com o pastor Luiz, a irmã Cleonice. Eles falaram que, visitando um amigo em São João, no Paraná, nessa cidade não tem igreja batista, mas também não tem culto à noite. Então, na casa do pastor, na igreja lá, do amigo lá na igreja metodista, ligaram a internet e assistiram ao culto da Capunga. Então, vamos fazer bom uso da internet, né, da tecnologia. Isso também é uma preocupação da Junta de Missões Nacionais, quando pede que hoje oremos por igrejas que tenham visão multiplicadora, para pessoas se disponham a plantar igrejas em áreas urbanas, que muitas vezes a gente só está preocupado com os interiores, os locais afastados das áreas urbanas, mas nas áreas urbanas precisa de igreja e precisa que Deus desperte plantadores de igrejas. Devemos continuar orando por missões estaduais para anunciar a Cristo, que o Evangelho de Cristo que transforma vidas. Vemos pela Megatrans, que está acontecendo em todo o Brasil, todos os estados, e aqui em nossa igreja, uma base do alcance surdo, que a partir de amanhã teremos treinamento o dia todo, e durante as 2 próximas semanas estaremos nas ruas, em alguns bairros, em algumas escolas, evangelizando surdos, a família dos surdos. Esse é o motivo de oração. Devemos continuar orando pelos enfermos, o irmão Laércio, pai do diácono Levi Guedes, também orando por ele, por Benilton Fortuna, Luciano Bastos pela sua recuperação, Ademar de Freitas também pela sua recuperação. O irmão Nicodemos da Paixão, ele pediu também que orássemos por ele. E devemos agradecer a Deus. Tem uma família, hoje de manhã nós falamos de uma família que estava contente pela promoção do filho, e hoje tem uma família, hoje à noite, que está contente pela conclusão do curso. É Márcio Medeiros. Ele agradece a Deus a bênção de ter concluído o curso de administração e convida a igreja para a colação de grau, que acontecerá no dia 19, na quinta-feira próxima, no teatro da UFPE. Então, nós nos alegramos com a família também de Márcio, Gedida, Marcelo, toda a família está grata a Deus. Devemos orar pelo acampamento dos adolescentes, pelo congresso de jovens, por cada projeto, que tem na nossa igreja, grupos pequenos, familiares também, há 5 meses estão em plena atividade, tem outro grupo sendo formado, grupo de líderes. Devemos orar para que esse trabalho, de fato, consiga unir, manter a nossa igreja em comunhão, estudando a palavra de Deus e evangelizando também através desses pequenos grupos familiares. Oremos. Senhor, nós estamos aqui com os corações abertos para ouvir a Tua voz, para sentir entender a tua vontade sobre nossas vidas, mas estamos gratos, ó Pai, pelos teus cuidados para conosco. Nós te pedimos, ó Pai, cuidados especiais por essas pessoas que citamos os nomes aqui, estão enfermos, estão lutando por um diagnóstico preciso para o seu restabelecimento de saúde, outros já foram submetidos a cirurgias. Esteja, ó Pai, dando-lhe força e graça nesses momentos de dor, de aflição. Eles possam sentir a Tua paz, aquela que excede a todo entendimento. Que nesses momentos eles possam testemunhar de Ti. Nós colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, os voluntários que estão hoje no Brasil todo, testemunhando da salvação em Cristo Jesus, àqueles que ainda não Te conhecem. Que eles possam, Pai, ser fortalecidos pelo Teu Espírito, serem guiados por Ti. Que através do testemunho deles, o Brasil seja impactado e seja salvo, e possa falar que é feliz, porque o Senhor é o Deus de todos os brasileiros. Pai, abençoa
ao acampamento dos adolescentes, ao congresso dos jovens, que estará acontecendo nesses meses seguintes. E também, Senhor, nós somos gratos a Ti, pela bênção que Tu tens dado ao Teu filho Márcio, pela conclusão do curso em administração, que ele possa, ó Pai, a partir dessa fase, ter outras oportunidades para um campo na área profissional, que seja reconhecedor da Tua graça, dos Teus cuidados na vida deles. E continua, Pai, a falar aos nossos corações no decorrer deste culto. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, os irmãos já viram aí algumas pessoas de amarelo e já sabem por que eles estão vestidos de amarelos, né? Para mostrar a cor do Brasil. Quando eu entrei aqui, falei com o pastor Ney. Inclusive, o coral hoje está vestido como voluntário, né? Muito obrigado pelo apoio. Sei que essa igreja apoia sempre as causas do ministério com surdos e é interessante vê-los assim. Na semana passada, no boletim, tivemos uma matéria sobre o alcance surdo. Não sei se todos leram, mas hoje vocês vão ouvir. Então, convido a missionária Marília Manhães, ela é coordenadora do Ministério com Surdo de Missões Nacionais, para falar um pouco sobre o projeto Alcance Surdos. E em seguida, nós teremos o comissionamento dos voluntários. É com muita alegria, irmãos, que nós estamos nessa noite para avançarmos em mais uma cidade, para alcançar os surdos da nossa pátria. 6 milhões de surdos precisam ouvir do amor de Deus. Aqui nessa região, nós temos uma população de 55.058 surdos na capital. Eles precisam ouvir do amor de Deus. Em Pernambuco, nós temos 328.061 surdos. Eles precisam ouvir do amor de Deus. E nessa noite, nós estamos aqui com um grupo de voluntários de diversas partes do nosso Brasil, formando uma equipe de 32 voluntários. 32 voluntários que se dispuseram diante do altar do Senhor para levar a mensagem àqueles que não podem ouvir aqui na nossa cidade. Aqueles que estão se perdendo nas drogas, no homossexualismo, estão dando fim em sua vida porque não tiveram a oportunidade de ouvir do amor de Deus. Louva a Deus por essa igreja, pelo Ministério com Surdos aqui da Igreja Batista da Capunga, que abriu as portas, né, para receber uma base da Trans Alcance Surdos aqui na cidade. Nós estaremos atuando em 2 áreas bem distintas. Nós estaremos indo nos bairros, né, e buscando e atraindo esses surdos para Jesus. Nós teremos dentro dessa grande equipe uma divisão onde nós estaremos atendendo os surdos que usam drogas, estão ali na Cracolândia, os surdos estão nessas ruas, na homossexualidade. Deus levantou um seminarista, que é o Rafael Wagner, que está atuando junto ali da Cristolândia. Ele é surdo e Deus está falando no coração dele, e ele está ali como missionário na Cristolândia para atender esses surdos envolvidos com drogas, esses surdos na homossexualidade, que precisam ouvir do amor de Deus. E nós estaremos atraindo essas famílias, surdos estão precisando ser dentro do estudo da palavra de Deus, que estarão envolvidos aqui conosco. O nosso desafio para a Igreja Batista da Capunga é quando esses surdos que estão ali na Cristolândia serão atraídos para Jesus ali, e eles estiverem com Jesus no seu coração, com as suas vidas transformadas pelo Senhor, essa igreja irá abraçar esse pessoal. Nós temos grande desafio em todo o Brasil. Nesse período, está acontecendo 7 alcances surdos também em outras cidades do nosso Brasil. Hoje está finalizando um lá na Igreja Batista São José do Rio Preto, lá em São Paulo. Na segunda Igreja Batista em Cabo Frio. Está iniciando um agora lá em Nova Iguaçu, na cidade de Nova Iguaçu, onde estaremos plantando uma Igreja Batista em Libras, em língua brasileira de sinais, uma igreja bilíngue, onde surdos e suas famílias estão ali louvando a Deus. Todo o resultado desse projeto é um resultado de
apoiar uma igreja local que já existe no Ministério com Surdos, é plantar uma igreja em Libras, uma igreja bilíngue, onde os surdos e suas famílias poderão ouvir o amor de Deus. Nós hoje, Missões Nacionais, nós temos 11 missionários surdos e ouvintes, voltados especificamente para atender essa grande população de surdos no nosso Brasil. Já temos 4 igrejas em Libras em funcionamento em nosso Brasil: Amapá, São Paulo, Belém do Pará, Alagoas, Arapiraca. E Deus tem atraído os surdos para Jesus. Eles têm louvado, têm aprendido do amor de Deus e estão saindo das suas igrejas, trabalhando nessas igrejas em Libras como líderes, e estão podendo anunciar o amor de Deus para os seus filhos, suas famílias, os seus pais, aqueles que não têm a oportunidade de estar conosco aqui na igreja. Louva a Deus, porque Deus tem atraído os surdos para Jesus. Em Isaías diz que naquele dia os surdos ouvirão a palavra do livro. E nesse dia, nesse tempo, os surdos estão ouvindo a palavra do livro. Os surdos estão se dedicando ao Senhor para a obra missionária. E isso tem sido uma alegria muito grande de Missões Nacionais. Em todo o Brasil tem acontecido as trans, os projetos Alcance Surdos, e nós contamos um total de voluntários. Hoje à tarde eu liguei para a nossa jornalista de Missões Nacionais, e ela me disse que nós temos já 15 mil voluntários envolvidos em todo o nosso Brasil. Aqui em Pernambuco nós temos 600 voluntários envolvidos. E você, quem sabe você ainda vai se colocar diante do Senhor para estar junto na evangelização do povo de Pernambuco. Nós queremos atrair essas pessoas para Jesus. Queremos ter um Brasil diferente. Queremos ter uma pátria diferente. Mas isso só vai poder acontecer se eu e você nos colocarmos à disposição do Senhor, nos colocarmos de joelhos diante do Senhor. Nesse dia, esses voluntários, todos envolvidos aqui em Pernambuco, eles precisam da oração de vocês, igreja. Se você não vai sair às ruas para falar do Senhor Jesus, mas você pode ganhar alguém porque você está orando. E se você orar durante esses 15 dias que nós estaremos aqui, muitas pessoas irão se render aos pés do Senhor Jesus. E esses voluntários vão precisar de vocês. Vocês precisam orar por eles. Vocês precisam colocar num compromisso diante do Senhor, de oração intensa, para que nada venha acometer a esses nossos voluntários, nenhuma enfermidade, nenhuma preocupação, porque eles precisam estar prontos, revestidos do poder de Deus, através da oração dessa igreja, para que muitos surdos e pessoas ouvintes venham ao conhecimento da palavra de Deus. Então, nesse momento, eu gostaria de que esses voluntários viessem aqui à frente, todos eles. E nós vamos juntos ler a palavra de Deus, que se encontra lá em Lucas 4, 18 e 19. Eu gostaria que todos esses voluntários viessem aqui à frente e a Igreja do Senhor Jesus vai ler junto conosco e junto com eles, Lucas 4, 18 e 19. Esses voluntários vieram, alguns do Belém do Pará, alguns daqui mesmo da cidade de Recife, alguns de São Paulo, alguns de Juazeiro do Norte. Ainda está chegando gente aí. Hoje nós temos 20 voluntários, mas nós estamos um total de 32 voluntários. Temos os voluntários aqui dessa igreja. Eu louvo a Deus que muitos deles aqui da igreja estão envolvidos. Os surdos, à medida que eles aceitam a Jesus, eles estão se comprometendo em levar a mensagem aos surdos, parentes, amigos e aonde eles estão. Nós temos aqui um modelo de surdo, um cadeirante, que saiu da sua igreja, do local onde ele vive. E ele está aqui porque ele quer falar de Jesus aos outros surdos também. E a gente questionando, como nós vamos sair com eles na rua? Ele vai na rua, ele quer falar do amor de Deus. Então Deus é um Deus que não muda. E a mesma maneira como ele levantou os cegos, curou os aleijados, coxos, mancos, hoje ele continua fazendo, através da sua igreja.
E por isso eu louvo a Deus por essa equipe. Eu gostaria que toda a igreja ficasse de pé. E nós vamos ler junto, irmãos. Lucas 4, 18 e 19. Os voluntários também irão ler em língua brasileira de sinais. Eles vão fazer, junto, com a jovem que está sinalizando ali à frente com o piano do pastor Benevando. E eles vão sinalizar também. Os surdos vão sinalizar esse texto. Nós vamos ler esse texto, porque esse texto realmente reflete o que eles estão fazendo aqui e como eles estarão, a ação deles nesses dias aqui na cidade. Lucas 4, 18 e 19. Leremos. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Nesse momento, eu gostaria que eles se ajoelhassem. A igreja vai permanecer em pé. E todos os nossos voluntários vão se ajoelhar aí na frente. E eu gostaria, então, que o pastor Ney, junto com os outros pastores, pegasse a palavra nesse momento e finalizasse esse momento de comissionamento. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos colocar diante de Deus nessas vidas. Vidas que se dispõem a ser instrumento nas mãos do Senhor desse projeto. Vamos todos curvar as nossas cabeças e vamos orar, colocando essas vidas no altar de Deus. Pai querido, neste instante em que agradecemos a dádiva do Teu amor, a verdade de termos sido alcançados pelo poder do Evangelho, nós te agradecemos também, Senhor, a vida e a disposição desses Teus filhos, que se colocam diante de Ti, que se prostram diante de Ti no desejo de ser instrumentos nas Tuas mãos. São vidas, Senhor, que neste momento abrem mão de conforto, de preferências, de prioridades, de projetos pessoais para serem instrumentos Teus. São vidas que, tocadas pelo Teu amor e inspiradas, Senhor, na visão das pessoas perdidas, se dispõem a ser instrumentos para a salvação de almas. Eu quero colocá-los, Senhor, no Teu altar. Quero colocá-los, Senhor, diante de Ti neste instante, para que a Tua bênção seja sobre eles. Que Tu supras suas necessidades, que Tu os protejas, que Tu os ampares, que Tu os guies com a Tua mão, que Tu lhes concedas, Senhor, sabedoria, e que o Teu Espírito Santo os use, Senhor. Que aquilo que eles vão transmitir, de modo especial, através da linguagem brasileira de sinais, através das libras, que sejam, Senhor, a Tua palavra. Que as palavras transmitidas por eles nesta língua sejam um reflexo daquilo que Tu tens a transmitir. Mas eu te peço também, Senhor, pela coordenação deste projeto, pelo comando desta operação, aquilo que tem acontecido em todo o Brasil, mas em particular o que acontecerá aqui entre nós nos próximos dias. Que Tu possa, Senhor, também dirigir, orientar cada passo que será dado. E agora, Pai, finalmente, eu quero colocar nas Tuas mãos as vidas dos surdos que receberão a Tua mensagem. Que em cumprimento, Senhor, à profecia encontrada na Bíblia Sagrada, surdos que ouvirão a mensagem, surdos que receberão a mensagem numa língua que eles podem entender, surdos que serão alcançados pelo Teu amor. Ó Pai, fala àqueles corações pelo Teu Espírito, Senhor, que eles sejam receptivos à Tua voz, que eles se disponham a ouvir aquilo que Tu tens para eles, que essas vidas sejam alcançadas e salvas pelo poder do Evangelho. Enfim, Pai, que a Tua bênção esteja sobre todo este projeto e que colhamos com alegria os frutos dessa obra, com alegria no céu, com celebração no céu, por almas que conheçam a Cristo, por vidas salvas que caminhem para a vida eterna. E agora, Pai, que a Tua bênção esteja sobre todos nós, Teu povo e Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, que Deus os dirija, os guie, que Deus os conduza como instrumentos nas Suas mãos. Nossa gratidão pela disposição de vocês em ser instrumentos nas mãos de Deus.
e que vocês sejam exatamente vasos de honra e que através de vocês o tesouro precioso do Evangelho alcance vidas que dele necessitam. Amém. Meus irmãos, depois desse momento tão feliz e tão auspicioso, quando nós temos a expectativa de ter esses irmãos imbuídos desse ministério, teremos a participação dos Surdos Capunga, numa música especial, uma mensagem musical. Que os irmãos estivessem atentos à mensagem deste hino, agradecidos a Deus por este grupo que tem sido alcançado pelo Evangelho. Ser cristão exige um certo modo de viver. É mais que ir ao templo e bênçãos receber. Ser cristão exige um compromisso de amor. No mundo tão incerto, de mágoas e os olhos que se pode enxergar, pessoas que anseiam a verdade encontrar. Não fiquemos mudos, pois a ordem é pregar a toda criatura que Cristo quer salvar. Sigamos todos juntos com a força do Senhor, levando o Evangelho, seja onde for.
estou convosco, é o que diz o Senhor. Em nada, pois, temamos, lutemos com fervor. Almas perdidas buscam paz no coração. Cantemos a mensagem que Cristo é a solução. Fazendo discípulos em cada cidade, eis o grande desafio diante de nós. Prossigamos todos juntos com a força do Senhor, levando o Evangelho, seja onde for. Fazendo discípulos em cada cidade, eis o grande desafio diante de nós. Prossigamos todos juntos Com a força do Senhor, levando o Evangelho, seja onde for. Como é inspirador ver este grupo de surdos transmitindo uma mensagem tão bela. Ao tempo em que eles se apresentam como alcançados pelo Evangelho, eles nos desafiam a abraçar esta obra, também fazendo discípulos. E eles se apresentam como dispostos a levar esta mensagem a outros. Que a inspiração deste hino, a inspiração desta apresentação, possa falar ao nosso coração e possa nos mover em direção à obra para a qual Cristo nos conclama. Eu quero convidá-los a lermos de forma alternada o texto da Palavra de Deus extraído do Evangelho segundo João, capítulo 12, versículos 25 e 26, e em seguida os versículos de 44 a 46. Queria convidá-los a se colocarem de pé enquanto fazemos esta leitura, e nós a faremos de forma responsiva, como indicado no programa. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Amém. Cantemos O Mestre nos chama. Podem se assentar e entoaremos nesse instante O Mestre nos chama, 486 do Inário para o Culto Cristão. Seus passos seguros nos dão
texto que tomo como ponto de partida para a nossa mensagem desta noite é muito provavelmente um dos mais conhecidos das Escrituras, até porque é tido por muitos como o texto áureo da Bíblia, um versículo que sozinho resume toda a essência e toda a mensagem do Evangelho. Por isso eu gostaria de convidá-los a recitarmos juntos João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo o que nele crê, ou todo aquele que nele crê. Gosto muito de um autor, frequentemente faço referência a ele, que é o autor Max Lucado, que nós já nos acostumamos a portuguesar a pronúncia do seu nome e chamamos de Max Lucado. Max Lucado tem um livro intitulado Faça a Vida Valer a Pena. E em um de seus capítulos, ele se dedica a uma história interessante, encontrada no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Se os irmãos tiverem suas Bíblias abertas, poderão acompanhar alguns detalhes dessa história. É a história da conversão de Saulo, e em seguida a história do encontro entre Ananias e Saulo. Resumidamente, quero lembrar que Saulo era aquele perseguidor dos cristãos que teve um encontro com Cristo no caminho da cidade de Damasco. Ananias residia em Damasco. E dentro do projeto de Deus, ocorrem quase que simultaneamente duas visões. Saulo tem uma visão na qual Deus lhe diz que receberia a visita de Ananias.
Ananias tem uma visão através da qual Deus o envia para falar com Saulo de Tarso. E o Marcos começa então esse capítulo do livro tentando imaginar o que passaria pela cabeça de Ananias quando ele caminhava ao encontro de Saulo. Dava para imaginar o medo que deveria haver em seu coração. Até aquele momento ninguém sabia, muito menos ele, de qualquer transformação que houvesse acontecido na vida de Saulo. Todos sabiam de Saulo como um grande perseguidor dos cristãos. É provável que já houvesse chegado a Damasco a notícia de que Saulo se dirigia àquela cidade com autorização para, inclusive, prender e punir alguns daqueles que professavam a fé em Jesus Cristo. E o que será que passou pela cabeça de Ananias quando ele recebeu aquela visão de Deus? O capítulo 9, versículos 11 e 12, apresentam o que foi revelado a Ananias. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Ananias sabia quem era Saulo. Ananias conhecia a fama de Saulo. E por isso o versículo seguinte fala da resposta dada por Ananias ao Senhor. Diz o versículo 13: e respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. É com essa consciência de quem era Saulo que Ananias é convidado a ir se encontrar com ele. Então, criativamente, o Marcos Lucado começa a imaginar o que poderia passar pela cabeça dele. Será que ele deveria avisar a esposa? Podia ser que ele não voltasse, mas talvez se avisasse a esposa, ela não deixasse ir. Será que ele deveria avisar alguém? Ele seria tido como louco se ele comentasse com alguém que estaria indo se encontrar com Saulo. Mas a verdade é que ele vai àquele encontro porque Deus insiste para que ele vá àquele encontro e usa a seguinte argumentação, versículo 15: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E aí está o grande desafio de fé para Ananias: acreditar que Saulo, aquele de quem ele ouvira tantas coisas terríveis, era agora apresentado por Deus como vaso escolhido, e vaso escolhido para levar o seu nome, o nome de Deus, diante de gentios e reis e dos filhos de Israel. A imagem que ele tinha de Saulo estava muito distante da imagem que Deus lhe transmite naquele momento. Se voltarmos um pouquinho na história, vamos perceber, por exemplo, a presença de Saulo quando do julgamento de Estevão. Saulo está ao lado do sumo sacerdote. Estevão é apedrejado. De acordo com a narrativa feita por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, o Saulo segurava as roupas daqueles que apedrejavam a Estevão. Não apenas isso, o texto diz claramente que Saulo acompanhava a morte de Estevão, concordando com aquele ato brutal. A história prossegue e vai mostrar agora Saulo com um desejo tremendo de atingir aqueles que anunciavam o nome de Jesus. A ida a Damasco, inclusive, é uma missão para a qual o Saulo se voluntariou. E o capítulo 9 começa justamente dizendo isso. Os versículos 1 e 2 dizem: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas,
a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. O próprio Saulo, mais tarde, ao escrever a carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 13, lembra a violência com que ele perseguia e diz: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Pois é este homem que Ananias é convidado a visitar. O que há de extraordinário na história não é apenas a fé e a coragem de Ananias. Na verdade, de forma subjacente, o que há de extraordinário nessa história é a transformação que de fato já ocorrera na vida de Saulo. O homem encontrado por Ananias é outro, não é o mesmo. A atitude daquele homem é totalmente diferente. Não é sem razão que mais tarde esse Saulo, que prefere ser chamado de Paulo, afirma: eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele sabia o que era isso. Ele sabia o que significava ser nova criatura. Ele sabia o que significava ser alcançado e transformado por Cristo. Mas eu quero destacar na vida e na história daquele homem que, a despeito de toda a postura de perseguição, havia sido alcançado pelo amor de Deus. É a verdade de que o amor de Deus é universal. O amor de Deus é universal. E por que é universal? Ninguém, absolutamente ninguém, está fora do alcance desse amor. É interessante que o que nós descobrimos, o que nós encontramos, principalmente no Evangelho, principalmente no ministério de Jesus Cristo, é a sustentação, é a apresentação dessa tese de que o amor de Deus desconhece limites, desconhece barreiras. A grande dificuldade de Jesus ao longo do seu ministério era justamente mostrar para as pessoas que o amor de Deus simplesmente não tem preconceitos. É curioso perceber que só no livro de Atos dos Apóstolos, e somente quando Pedro vê a conversão de Cornélio, é que ele diz: reconheço em verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Jesus demonstrara isso ao longo de todo o seu ministério. Ele fizera isso no modo como ele se aproximava das pessoas. Lembra-se de Jesus, próximo a Sicar, conversando com uma mulher samaritana. Jesus ali primeiro se propõe a conversar com uma mulher. O que era inadmissível na mentalidade judaica era o cúmulo da perda de tempo. Um judeu gastar tempo conversando com uma mulher. E os próprios discípulos se surpreenderam com isso. Além disso, ele fala com uma mulher samaritana, e isso surpreende até mesmo ela, que pergunta: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? A inimizade entre judeus e samaritanos era extrema. Havia inclusive histórias de violência, e de muita violência no encontro entre aqueles povos. Uma rejeição tremenda, um preconceito gigantesco. Jesus não apenas fala com uma mulher samaritana, mas com uma mulher que não era tida como muito digna na sociedade. Jesus demonstra conhecer a vida dela ao dizer: 5 maridos já tiveste, este que agora tens não é teu marido. Não era uma mulher tão honrada como poderíamos supor fosse adequada para Jesus ter tempo com ela. Jesus se aproxima daquela mulher. Lembram-se do momento em que Jesus vai à casa do publicano Zaqueu? E como aquilo deve ter causado estranheza, porque os publicanos eram rejeitados como traidores. Como se isso não bastasse, muitos deles, é o caso de Zaqueu, tinha fama de desonestos.
Ainda bem que essa história de fiscais e cobradores desonestos só existia na antiguidade. Mas a verdade é que Zaqueu tinha essa fama. Pode parecer estranho para nós, mas ele tinha essa fama. E Jesus vai à casa de Zaqueu. Jesus chega a contar uma parábola e uma história na qual um fariseu religioso, zeloso, e um publicano vão ao templo para orar. E Jesus diz que o publicano voltou justificado. Jesus choca as pessoas com a história de um homem que precisa ser ajudado, e a única pessoa que se dispõe a ajudá-lo não foi o sacerdote, não foi o levita, mas foi um samaritano. Para que a imagem fique ainda mais vívida na mente das pessoas, Jesus fala de um pastor que, tendo 100 ovelhas, passa a viver um problema porque uma delas se desgarrou. E diz Jesus que o pastor está pronto a deixar as 99 para ir em busca daquela única que estava desgarrada. Jesus apresenta essa imagem de forma belíssima, num dos mais completos quadros do Novo Testamento, que é a parábola do filho pródigo. Há alguns domingos tão bem interpretada aqui pelo coro masculino de nossa igreja. O filho que deixa a casa do pai, vive de forma dissoluta, gasta todos os seus bens, mas um dia, na miséria, arrependido, decide retornar e encontra os braços abertos, carinhosos e calorosos de seu pai, que lhe manda colocar o anel da família no dedo, que lhe manda colocar roupas novas, sandálias nos pés, e que promove uma grande celebração pelo retorno do filho perdido que voltava. O amor de Deus é universal porque alcança a todos. Alcança a todos. Deus deseja nos alcançar a todos nós, e esta é a ideia presente na afirmação que lemos inicialmente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo, sem distinção, sem separação. O amor de Deus é universal e por isso ninguém está fora do alcance desse amor. Mas descobrimos, inclusive na experiência do apóstolo Paulo, outrora Saulo, que o amor de Deus é universal e por isso nada está além do seu perdão. Nada está além do seu perdão. O próprio Saulo, quando conversa com Jesus, reconhece sua posição, sua situação. E quando Jesus se dirige a ele para se apresentar no versículo 5, na primeira parte do versículo 5, do capítulo 9 de Atos, nós lemos o seguinte: e ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando escreve a sua primeira carta a Timóteo, Paulo reflete a respeito de quem ele era e como, apesar disso, ele for alcançado pelo amor de Cristo. E ele diz no capítulo 1, versículos 15 a 16 da primeira carta a Timóteo: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Paulo diz: olhe, eu sou o principal dos pecadores, persegui a igreja de Deus, como lemos agora há pouco, no texto da carta aos Gálatas. Mas Paulo diz que o amor de Deus o alcançou, para que ele servisse de exemplo. Como se a dizer, se esse amor alcançou a mim, que deliberadamente persegui a igreja de Deus, persegui o próprio Jesus Cristo e sua mensagem, é porque esse amor alcança a todos sem distinção e pode alcançar
perdoando todos os pecados. Gosto de fazer referência à atitude de Jesus Cristo, quando no auge do sofrimento na cruz diz, em relação àqueles que traziam sofrimento sobre ele: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É João, testemunha da crucificação, que mais tarde em sua epístola vai escrever que o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Não há pecado que não possa ser alcançado pela graça e pelo amor de Deus. Nós podemos sim ser perdoados, porque o amor de Deus não conhece limites, não conhece barreiras. Mas Saulo vai nos ensinar não apenas que o amor de Deus é universal e que alcança a todos, que o amor de Deus é universal e alcança a qualquer transgressão, mas ele vai nos ensinar também que, porque o amor de Deus é universal, todos podemos ser instrumentos seus. E aqui é uma descoberta extraordinária. Nós não apenas somos agraciados com o perdão, nós somos conclamados e convidados a ser instrumentos da graça de Deus. Gosto da imagem usada por Paulo ao escrever aos Coríntios e dizer que Deus pegou um tesouro, que é o Evangelho, e colocou em vasos de barro, para que a excelência do poder, diz Paulo, seja de Deus e não de nós. Somos vasos de barro, frágeis, sem valor, limitados, imperfeitos. E Deus nos confiou esse riquíssimo, precioso Evangelho. E é interessante o modo como Ananias, alcançado pela graça de Deus, torna-se então instrumento nas mãos de Deus para alcançar Saulo. E Saulo, agora alcançado pela graça de Deus e transformado pelo poder do Evangelho, se torna instrumento para alcançar outros. Outros que se tornarão, por sua vez, novos instrumentos, novos canais de bênção, e é este o projeto de Deus. Tem sido assim ao longo dos anos, tem sido assim ao longo dos séculos, tem sido assim ao longo da história da igreja. Pedro usa uma expressão interessante em sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 10, e ele diz: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Deus não apenas nos concede o seu amor, não apenas o seu amor nos alcança, nos confere perdão, mas Ele nos concede o privilégio de ser distribuidores dessa graça, transmissores dessa graça, administradores dessa graça. Vale a pena destacar aqui que a palavra traduzida por despenseiros, e eu fiquei curioso para descobrir, é uma palavra que nos é familiar. Oikonomia é de onde vem a nossa palavra economia. A ideia é justamente de gestores dos recursos, alguém que tem sob sua responsabilidade administrar os bens, distribuir os bens, gerenciar recursos. É como se Deus nos confiasse a sua graça e nos desse então a possibilidade de repassar, de distribuir, de transmitir, de administrar essa graça de Deus aos outros. Curiosamente, essa palavra vai aparecer num outro texto, na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 25, em que Paulo agora se posiciona como tendo sido alcançado por Deus, e usa essa mesma expressão para dizer o seguinte: da graça de Deus, eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Essa palavra traduzida por dispensação é a mesma ideia de oikonomia. Deus distribui a sua graça e com a sua graça nos alcança. E Deus nos concede o privilégio de ser repassadores,
gestores, distribuidores da sua graça aos outros. Voltando ao texto que lemos inicialmente, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diferente do que alguns pensam, quando a palavra de Deus nos diz que o amor de Deus é universal, não está ensinando que a salvação é universal. O texto não diz que Deus amou o mundo para que todo o mundo não pereça. Porque não obstante o amor de Deus, Deus jamais fere a nossa liberdade. Deus jamais usurpa o direito que Ele nos concedeu de fazer as nossas escolhas. Por isso o texto diz claramente, para que todo aquele que nele crê não pereça. O crer é opcional. O crer é uma decisão nossa, é uma decisão do homem. Crer nos torna receptores da graça e do perdão de Deus. Crer nos torna herdeiros da vida eterna. Nenhum de nós está longe dessa graça, mas nós temos a liberdade de recebê-la ou não, de aceitá-la ou não, de experimentar aquilo que ela nos proporciona ou não. Por outro lado, quando nós somos convidados por Deus a ser despenseiros da sua graça, nós podemos abraçar essa tarefa ou não. Podemos assumir este papel ou não. Nós aprendemos nas Escrituras que o amor de Deus é universal, e esse amor que nos alcança, esse amor de um Deus que nos ama sobremaneira, é o amor de um Deus que deseja que nós experimentemos a salvação. É o amor de um Deus que deseja que sejamos instrumentos para a salvação de outros. Eu quero neste momento, ao encerrar esta mensagem, lhes dirigir duas perguntas. A primeira pergunta vai para aqueles que ainda não experimentaram o que a graça de Deus pode proporcionar. E eu quero dizer para você mais uma vez que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, porque amou, deu seu Filho Jesus Cristo. E esse amor desconhece limites e fronteiras. Mas a salvação é destinada a todo o que nele crê. E se você ainda não experimentou crer em Jesus Cristo, se você ainda não experimentou a dádiva do amor de Deus em seu coração, eu queria desafiá-lo nesta noite a experimentar o que o amor de Deus pode proporcionar. Eu queria convidá-lo a abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu creio. Eu creio no teu amor e eu quero recebê-lo. Eu creio na tua salvação e eu quero experimentá-la. Eu creio na certeza e na esperança da vida eterna e eu quero viver com esta esperança. Eu creio que tu me amas e eu quero experimentar esse amor a cada dia da minha vida. E enquanto todos estarão de cabeça baixa, eu quero perguntar a você se é seu desejo nesta noite abrir o seu coração para Jesus, entendendo que o amor de Deus foi demonstrado em que Cristo veio ao mundo e veio para ser o seu Salvador. E você deseja neste momento abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu recebo a tua graça, eu recebo o teu amor, eu creio e eu quero ter a certeza da vida eterna. Se é esse seu desejo neste momento, eu queria convidá-lo a levantar a sua mão. Onde você estiver, levante sua mão, corajosamente, eu quero ver daqui. Você vai dizer com esse gesto: eu quero receber a Jesus. Eu quero experimentar o que esse amor de Jesus me proporciona. Eu quero ter esta salvação que me é concedida pela graça. Eu quero ser alcançado por esse amor. Levante sua mão, corajosamente. Deus te abençoe, Deus te abençoe.
Pode baixar. Outra pessoa, levante sua mão dizendo: eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero experimentar esta salvação. Eu quero experimentar a dádiva da vida eterna. Eu quero experimentar essa graça no meu viver. Levante sua mão, onde você estiver. Segunda pessoa, levante sua mão. Aqui embaixo, na galeria, onde você estiver. Eu quero ver daqui. Uma mão se ergue aqui. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Uma terceira pessoa, levante sua mão onde você estiver. Levante sua mão dizendo: eu quero receber a Jesus, eu quero experimentar essa graça, eu quero ser alcançado por esse amor. Há mais alguém? Levante sua mão, onde você estiver. Levante sua mão, corajosamente, levante sua mão. A outra pessoa? A outra pessoa, que assim como essas duas pessoas, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quer entregar a sua vida a Jesus? Há mais alguém? Há mais alguém? Levante sua mão, onde você estiver. Há mais alguém? Há uma outra pessoa, não gostaria de insistir, mas eu queria perguntar mais uma vez: você quer entregar a sua vida a Jesus agora? Levante sua mão. Você quer experimentar o amor e a graça de Deus em sua vida? Levante sua mão. Há mais alguém? Há mais alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Uma outra mão ali, Deus te abençoe. Há mais alguém que quer neste momento entregar a sua vida a Jesus? Há mais alguém? Uma quarta pessoa que neste momento se dispõe a entregar a sua vida a Jesus? Há mais alguém? Há mais alguém? Há uma outra pessoa? Eu queria muito orar com essas pessoas que levantaram a mão, mas antes eu quero fazer uma segunda pergunta. É possível que você já conheça a Cristo, você já recebeu o amor de Deus, já foi alcançado por esse amor, mas eu quero agora que você assuma o compromisso de ser despenseiro desse amor, a ser distribuidor desse amor. E eu quero saber se você quer também nesse instante assumir o compromisso de alcançar outros com a graça de Deus, de alcançar outros com este amor, de alcançar outros sendo instrumento nas mãos de Deus. Eu quero fazer da seguinte forma: nós vamos cantar este hino. Enquanto nós cantamos, eu queria pedir que todos os voluntários do Alcance Surdos estivessem aqui à frente, porque eles já disseram hoje à noite que querem ser despenseiros da graça de Deus. Eles já disseram, saindo dos seus lugares e vindo ao Recife, para serem instrumentos nas mãos de Deus para alcançar vidas. Eles vão estar aqui à frente. E eu queria pedir que viessem aqui à frente também as pessoas que levantaram sua mão entregando sua vida a Jesus. Eu queria orar com vocês, queria muito que vocês viessem até aqui. Venham até aqui. Eu quero abraçar vocês aqui, eu quero orar com vocês. Você que levantou sua mão, pode vir, pode vir. Essas 3 pessoas que levantaram a sua mão estão vindo. Se há mais alguém, pode vir também. Pode vir também. Mas enquanto nós cantamos, eu vou estender um outro desafio. E esse desafio se aplica a você que já conhece a Cristo, mas quer dizer nesta noite: eu quero ser despenseiro da graça de Deus. Eu quero repassar esse amor para os outros. Eu quero alcançar outras vidas. Eu quero ser instrumento nas mãos de Deus. Eu conheço pessoas que não conhecem a Cristo. Eu quero ser instrumento nas mãos de Deus para alcançar essa pessoa. Você vai deixar o seu lugar e vai vir aqui à frente também. Vai se juntar a este grupo. Tem espaço para muita gente aqui. Pode vir. Dizendo com esse gesto: eu quero levar esse amor de Deus a outras pessoas. Sem limites, sem preconceitos, sem barreiras. Porque o amor de Deus alcança a todos. Eu quero ter a alegria de ser instrumento nas mãos de Deus. Como Ananias foi na vida de Saulo. Como Saulo foi na vida de Timóteo, de Tito. Como esses têm sido de muitos outros. Convido você, enquanto nós cantamos, a deixar o seu lugar e vir aqui à frente. Diga ao Senhor isso agora: o que sou e tudo que possuo,
eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti. Senhor, eis-me aqui. Quer fazer isso agora? Quer dizer isso para Deus agora, nesse seu lugar. Vem até aqui, dizendo que você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, quer ser usado por Deus para alcançar outras vidas, para alcançar pessoas que você conhece, sabe que precisam de Cristo. Deixe seu lugar, vem até aqui, junte-se a esse grupo. Diga ao vir aqui, eis-me aqui. Diga ao Senhor isso agora. Minha vida quebra, molda e usa. Quero ser um vaso em tuas mãos. Diga isso ao Senhor agora. Diga que você é grato pelo amor que você recebeu, pelo amor que o alcançou. E você quer ser instrumento nas mãos de Deus para alcançar outras vidas, para que o amor de Deus chegue a outras pessoas. Deixe seu lugar e vem aqui, consagrando sua vida ao Senhor, dedicando sua vida ao Senhor, para que outros sejam alcançados por essa graça, para que outros sejam também alcançados por esse amor, para que outros sejam transformados, para que outros também tenham a certeza da vida eterna que você já tem, para que outros tenham Cristo no seu coração e caminhem com Cristo. Diga isso agora. Quero ser um instrumento usado por ti. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Mas eu queria que nós repetíssemos a última estrofe, porque eu acredito que há pessoas que ainda podem dar esse passo. Talvez alguém mais que queira entregar sua vida a Jesus. Talvez alguém mais que quer ser instrumento nas mãos de Deus, para repassar e para transmitir o amor e a graça de Deus para alguém que precisa. Nós vamos cantar mais uma vez essa última estrofe, e eu estarei esperando por você aqui. Senhor Deus, aqui estamos nós, teus filhos, diante de ti. Aqui estão, Senhor, vidas que neste momento se sentem alcançadas pela tua graça e pelo teu amor. Pessoas que neste momento abrem seus corações para receber a Jesus. Pessoas que entendem que o teu amor as alcança e que, crendo em Cristo, podem ter a certeza da vida eterna. Ó Pai, escreve esses nomes no teu livro, sela a sua salvação. Aqui estão também, Senhor, voluntários que têm se apresentado para o projeto Alcance Surdos e que já têm dito pelo seu gesto, mas reiteram agora, no momento em que começam esta tarefa, que querem ser instrumentos usados por ti. Aqui estão, Senhor, filhos, servos teus, que ao deixarem seu lugar e vir aqui à frente estão dizendo: Pai, toma a minha vida, quebra o que precisa ser quebrado, molda o que precisa ser moldado, usa-me como vaso nas tuas mãos. Pessoas, Senhor, que conhecem perdidos que precisam ser alcançados pelo teu amor, e pessoas que se dispõem neste instante a ser despenseiros da tua graça, a ser comunicadores da tua mensagem, a ser distribuidores do teu amor. Aqui está, Senhor, a tua igreja,
e mesmo aqueles que permanecem nos seus lugares, mas que cantaram: Senhor, eis-me aqui. Ó Pai, que estas palavras reflitam a verdade do seu coração, que essas palavras reflitam um genuíno compromisso e um desejo de te servir. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém.